Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal Niterói 2019. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre o assunto das planilhas de cálculo, especificamente aqui do Excel. Nós vamos falar agora sobre a função média. Bem, logo que a gente imagina a função média no Excel, a gente pode entender que ela é utilizada para retornar a média aritmética dos seus argumentos ou dos seus intervalos. Mas como ela funciona na prática? Então vamos imaginar o seguinte, eu estou aqui com o meu Excel 2010 aberto e eu vou digitar aqui alguns meses. Vamos colocar ali, ó, janeiro, e agora eu vou clicar aqui na alça de preenchimento, que é esse quadradinho que aparece no canto inferior à direita da seleção. Eu clico na alça de preenchimento e arrasto e percebe que automaticamente ele faz a sequência dos meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Agora vamos colocar aqui como se fossem valores de vendas efetuadas, a quantidade de vendas efetuadas numa determinada empresa naquele mês. Vamos imaginar que a empresa fez aqui 289 vendas em janeiro, 189 em fevereiro, 340 em março, 100 em abril, 200 em maio e 370 em junho. E agora eu gostaria aqui embaixo de descobrir qual é que ele me mostrasse aqui, qual o resultado da média das vendas de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Como é que a gente pode extrair a média? Digitamos igual, o nome da função, média, abre parênteses. Quando eu quero a média de todo um intervalo, eu vou usar dois pontos. Então, por exemplo, se eu quero a média aqui da célula B1, onde tem as vendas de janeiro, até a célula B6, que é onde tem as vendas de junho, se eu quero de B1 até B6, então eu coloco igual média, abre parênteses, B1, dois pontos, B6. Isso porque o dois pontos indica intervalo. Quando a gente coloca B1, dois pontos, B6, nós estamos pedindo qual o resultado da média que vai lá da célula B1, que tem o valor 289, que é as vendas de janeiro, até a célula B6, que é lá onde tem o valor 370, que são os valores de junho. E aí ele pega de uma até outra e todas que estão entre elas. E aí eu pressiono Enter e ele me mostra que a média das vendas dessa empresa nesses meses de janeiro a junho foi de 248 vendas. Agora percebe uma coisa interessante, aqui nesse exemplo eu usei a média usando dois pontos porque eu queria a média de janeiro até junho, das vendas de janeiro até junho, por isso eu botei B1, dois pontos, B6, já que dois pontos significa intervalo. Mas vamos supor que alguém pergunte o seguinte, eu gostaria de saber qual é a média das vendas do mês de janeiro e do mês de abril. Não, observa, não janeiro até abril, não, só de janeiro e abril. Quer dizer, ele quer a média apenas das vendas de janeiro, que é 289, e de abril, que é 100. Como é que eu posso fazer isso, escolher a média de uma e outra célula, sem ser todo o intervalo de um até outro? Aí eu vou usar ponto e vírgula. Observa comigo, igual média, de novo, abre parênteses. Como agora eu quero a média das vendas de janeiro e de abril, e não mais janeiro até junho, então as vendas de janeiro estão ali na célula B1. Boto B1. Agora eu vou colocar, em vez de dois pontos, eu vou colocar um ponto e vírgula. Isso porque o ponto e vírgula é quem separa os argumentos. Então observa, ponto e vírgula, e vou botar as vendas de abril, que é ali na célula B4, e fecho parênteses. Quando eu coloco ponto e vírgula, agora estou separando os argumentos. Então agora eu quero a média de B1, que é 289, e B4, que é 100. Porque quando eu boto ponto e vírgula, eu quero média de um e outro, não um até outro como é o dois pontos, porque dois pontos indicava intervalo, mas o ponto e vírgula separa os argumentos. Então agora é a média de B1, ponto e vírgula B4, é B1 e B4. É a média de 289 e 100, do Enter, ele me mostra o resultado dessa média, que nesse caso foi 194,5. Então, muito importante entender quando colocamos dois pontos e quando colocamos ponto e vírgula. Dois pontos quando queremos o intervalo e ponto e vírgula quando queremos, nesse caso, a média de uma e outra célula. E poderia ir acrescentando mais células. Por exemplo, agora eu quero a média das vendas de janeiro, abril e junho. Aí depois do B4, que é abril, eu boto ponto e vírgula de novo e boto B6, que é junho. Assim ele vai me dar a média de B1, que é as vendas de janeiro, B4, que são as vendas de abril, e B6, que são as vendas de junho.
e aí eu dou Enter e ele me mostra que a média foi 253. É assim que funciona então a nossa função média, utilizando aqui o nosso Excel 2010. Certo, pessoal? Mais um assunto interessante aí para a prova que a gente tem que entrar sabendo. A função média aparece em muitas provas de concurso, portanto, tem que estudar bastante ela. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei. Também se inscreve aqui no nosso canal e se puder deixar alguns comentários dizendo o que está achando dos vídeos, isso é bem interessante. Valeu, pessoal. Vou ler os comentários e a gente responde aqui nos vídeos também. Grande abraço a todos, até a próxima aula e bons estudos.